Voltando aí, pessoal, e hoje a gente vai para o tema de publicidade infantil em questão no Brasil. É o tema aí que, se eu não me engano, foi do exame de 2014, né, faz um tempinho. E eu lembro que na época foi um tema que estava muito ligado à questão em relação à proibição dos anúncios direcionados para o público infantil. Vamos começar. De fato, a publicidade é, desde os primórdios, a chamada alma do negócio. Diante disso, porém, no Brasil, e bem como em outras regiões do globo, o viés infantil não retém nenhuma cautela. O meio midiático utiliza da falta de informação do possível consumidor e sua facilidade de alienação, desde jovem, para induzir-lhe todo tipo de produto. Bom, em relação à estrutura em si, eu não tenho muita coisa para falar não. Os argumentos selecionados foram muito pertinentes ao tema, né? As palavras-chave destacadas aqui no tema foram colocadas na tese. A base do texto está muito bem elaborada. Eu só queria fazer algumas ressalvas em relação ao meio, ao jeito que essa pessoa conectou os seus argumentos. Por quê? Porque embora a estrutura esteja certinha aqui, contextualização, partindo para a afirmação, depois passando para as causas, se você perceber, o conteúdo dessa argumentação, ele não bate muito com as ideias. Eles não são lineares. São conteúdos que são muito pertinentes, porém são conteúdos que não se sequenciam. Aqui, ó, a autora do texto vem aqui, ó. De fato, a publicidade é, desde os primórdios, a chamada alma do negócio. Ou seja, ela está partindo aí de uma contextualização de senso comum, né, de um jargão. Publicidade é a alma do negócio, né, uma frase bastante famosa aí no meio popular. E aí ela vem. Diante disso, porém, aqui já começa um pequeno deslize em relação aos conectivos. Não precisa utilizar diante disso, porém. Quando você está usando porém, que já é um conectivo de adversidade, ele já está, automaticamente você já entende que ele vai estar se referenciando, se divergindo da ideia que ele acabou de apresentar. Então é óbvio que é diante da ideia que ele acabou de apresentar. Para isso que serve o conectivo de adversidade. Então não tem que ter diante disso, entende? É desnecessário você colocar dois conectores. Aí ela deu o senso comum, aí ela vem aqui com porém, ou seja, uma adversidade. A propaganda é a alma do negócio. Porém, no Brasil, e bem como, também está errado, porque os dois são a mesma coisa, ou você utiliza E ou você utiliza bem como, em outras regiões do globo. Também tira isso aqui, ó. Eu não estou querendo saber em outras regiões do globo. Estou querendo saber no Brasil. O tema está pedindo para você falar no Brasil. O viés infantil não retém nenhuma cautela. Primeiro, viés infantil. Você está querendo dizer a vertente da publicidade infantil. Mas você em nenhum momento referenciou nesse período em vermelho que você está querendo dizer sobre a publicidade. Né? O viés infantil não retém nenhuma cautela. O que é reter nenhuma cautela? Sério. Assim, eu sei o que você está querendo dizer aqui, né? Que ele não tem nenhuma cautela. A vertente infantil da publicidade, ela não preserva nenhum tipo de cautela em relação ao público que ela vai atingir. É isso que eu acho que você tentou dizer aqui. Porém, não é isso que eu estou percebendo aqui, saca? A publicidade, se você está falando da publicidade, então é o seu viés infantil não retém nenhuma cautela. Só que, ao mesmo tempo, essa ideia não está contradizendo o que você acabou de dizer. Né? O fato da publicidade ser a alma do negócio e o fato da publicidade, a vertente infantil da publicidade, não respeitar de forma alguma o público infantil no Brasil, não são ideias adversas. No caso, eu suponho que você tentou dizer que a publicidade era considerada uma coisa boa desde os primórdios, porém no Brasil ela apresenta problemas. É isso que eu acho que você quis dizer com um porém. Mas não é isso que está escrito aqui. Basicamente, a sua ideia é o seguinte: desde os primórdios, a publicidade é chamada de alma do negócio. Porém, o viés infantil não retém cautela no Brasil. Não sei se você conseguiu perceber como que não faz o menor sentido esse porém e essa afirmação. Não tem o menor sentido uma com a outra. O meio midiático, aí você vem do nada, no seco, sem nada, o meio midiático utiliza a falta de informação do jovem e sua facilidade de alienação para induzir o produto. Né? Primeiro, você induz alguém, você induz algo a alguém. Ou, perdão, você induz alguém a algo. Então, nesse caso, eu diria que nem eu li aqui. Porque o meio midiático, ele está induzindo o jovem ao consumo. Inclusive aqui, ó, está induzindo aqui, induzindo todo tipo de produto? Não. Você está induzindo alguém, que nesse caso é o jovem, ao consumo de todo tipo de produto. E não induzir-lhe todo tipo de produto. E aí, fechando a síntese, né, do que foi discutido, a gente consegue perceber que os dois pontos de causa que ela vai discorrer, ou eu acho que ela vai discorrer, que é
a falta de informação, né, desse público consumidor, que é o público infantil, e a sua facilidade de alienação, ou seja, esses são os dois pontos que ela vai discorrer no desenvolvimento. Então vamos lá. Levando-se em conta, portanto não coloca portanto para iniciar tópico frasal sem ser para conclusão e sem ser parágrafo de conclusão. Não faça isso. A fragilidade das crianças em meio às diversas propagandas, em meio às diversas propagandas de brinquedos e das redes de fast food, com suas músicas e vozes infantis e as diversas cores dos produtos, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 39 que é vedado prevalecer-se, não tem espaço, entre aspas, da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber, pela minha leitura, mas o tempo todo não foi perceptível qualquer tipo de argumento por parte da pessoa que está escrevendo esse texto. Isso aqui parece mais uma resposta, mais uma explicação sobre como se desenvolveu o artigo 39, sobre a importância do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, do que falar sobre o primeiro ponto que ela levantou aqui, que é a falta de informação do possível consumidor. Então ela deveria ter focado esse parágrafo para falar sobre isso, para desenvolver essa problemática. Nesse mesmo viés, é necessário enfatizar que no Brasil, diversos direitos do consumidor somente são vistos na teoria. A juventude de hoje está cada vez mais alienada e desprotegida de seus direitos, como já aludiria o famoso cronista Fernando Sabino em sua crônica Hora de Dormir. Não coloca espaço entre aspas, pelo amor de Deus. Onde um jovem garoto, onde só usa onde em localização, onde você está referindo a lugar. Se não for isso, coloca em que, no qual, o qual, não coloca onde se você não estiver falando de lugar. Um jovem garoto eterniza uma discussão com seu pai sobre o desejo de ficar até tarde da noite vendo televisão em programas com classificações indicativas maiores que sua idade. Ponto. Olha esse tópico frasal. Tá, vamos supor que ele seja uma peça-chave aqui. Aí você segue. A juventude de hoje está cada vez mais alienada e desprotegida dos seus direitos. Primeiro você vem aí com uma informação, né? Que deve ser um senso comum, do nada, você está tirando essa informação do nada. Eu subentendo na hora que você vai explicar sobre isso, né? Porque você não pode tirar afirmações do nada. A não ser que sejam coisas de senso comum, né? São coisas tipo o que você falou aqui, propaganda é álbum do negócio. Isso é um jargão comum, então não tem necessidade de ser explicado. Agora, quando você diz que é necessário enfatizar que no Brasil diversos direitos do consumidor somente são vistos na teoria, você vai ter que explicar como e por quê. E depois você ainda vem aqui, ó, a juventude de hoje está cada vez mais alienada e desprotegida dos seus direitos. Ok, você vem aí com um segundo tópico frasal, ou seja, parece que você vai falar sobre outra coisa. E aí depois você vem com o Fernando Sabino falando sobre um conto, uma crônica, sobre a hora de dormir, no qual um jovem ele vai querer dormir tarde. Nada tem a ver com nada, né? Você traz dois tópicos frasais. Aqui você diz que o segundo problema é a facilidade de alienação. Ou seja, você ia discorrer sobre a facilidade de alienação. Então, discorra sobre a facilidade de alienação. Discorra como que isso se dá, como que esse problema se desenvolve. Como assim facilidade de alienação? Você diz em relação a propagandas infantis ou você está dizendo em relação a propagandas para adulto? Porque aqui você trouxe uma contextualização falando sobre um garoto que estava vendo programações para maior de idade. Só que o tema está pedindo para você falar sobre a problemática da publicidade infantil, que é a publicidade voltada para o público infantil. Publicidade adulta, se a criança está vendo ou não a programação pertencente à idade dela, é outra coisa, é outro assunto, tá ligado? Aqui a gente está querendo saber sobre aquela empresa que contrata um escritório de publicidade, que é um escritório focado para ter estratégia de marketing, voltada para alienar e persuadir uma criança. Quer dizer, uma criança que não tem discernimento para saber o que é bom, o que é ruim, o que ela precisa ou o que ela não precisa para consumir, para a vida dela, né? A gente sabe que uma publicidade infantil é uma parada que faz uma criança achar que ela precisa de uma Baby Alive de 300 reais, senão ela não vai ser uma criança. Senão ela não vai senão ela não vai ter ciclo de amizade, ela não vai ser ninguém na vida dela, ela não vai ser feliz. Ela só vai ser feliz se ela tiver uma boneca LOL de 100 reais. Né, um chaveirinho de 100 reais. Aquela boneca eu nunca vou entender porque que ela custa tão caro.
Acho que nem deve custar R$100, deve custar mais que isso até, se pá. É isso que tem que ser discutido. Vamos lá para o parágrafo de conclusão agora. Portanto, a publicidade infantil no Brasil perpassa hoje o direito do consumidor que existe em se manter no papel. Aqui no seu primeiro parágrafo, você está dizendo que o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, ele vem para contornar justamente essa problemática. Ou seja, em nenhum momento você afirma que isso aqui perpassa. Muito pelo contrário, você está querendo até dizer que o Código do Consumidor veio para sanar essa problemática. Aí no segundo, você inclusive fala, né? Aí você é mais direta, fala que são vistos na teoria. Porém, na contextualização, você não fala nada. Você traz uma contextualização de um jovem que briga com o pai porque ele fica assistindo até tarde, ou seja, programações que não são da faixa etária dele. Não tem nada a ver com publicidade infantil. Vamos lá. Para que essa realidade seja mudada, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deve averiguar eu acho que ela quis dizer autorregulamentação aqui, né? Eu acho que foi isso. Regulamentação é tudo junto. Não tem enfim que não, é autorregulamentação, é tudo junto. Entre o governo e o setor de publicidade para criança, visando, acima de tudo, que os mais novos venham a mudar tal realidade consumista. Tá ok. Vamos lá, o que a gente pode falar? A gente já entendeu aqui que o texto, ele não é um texto que está falando por si só, né? O primeiro período aqui da conclusão, a gente já percebe que o texto não está se conectando, que os argumentos estão soltos, que a pessoa provavelmente tentou engessar isso aqui em uma determinada estrutura e não soube relacionar os argumentos dela para defender o ponto de vista. Então, dizer que o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos deve averiguar a autorregulamentação entre o governo e o setor da publicidade para a criança é porque provavelmente ela deve ter visto em algum lugar que o CONAR, se eu não me engano é o CONAR, pelo que eu me lembro é o CONAR, o órgão que fiscaliza aí a publicidade no Brasil, ele tem uma determinada postura em relação à censura, muito em relação à censura, que é o quê? As propagandas só são retiradas do ar quando alguém pede ou alguém se sente lesado. Aí o CONAR vem e proíbe a propaganda. Porém, você não foi direto a esse ponto. Em nenhum momento do texto você apresentou a problemática que isso pode causar. O que tem a autorregulamentação, por exemplo, a ver com um garoto que discute com o pai, o desejo de ficar até tarde vendo televisão com classificação indicativas para maiores que a sua idade? O que tem a autorregulamentação a ver com esse problema? O que tem essa contextualização a ver com esse problema? E pior, além de tudo, além de ser muito falho essa proposta de intervenção, muito falha essa proposta de intervenção, você só apresenta um agente e você só apresenta isso. Ou seja, vamos discutir sobre a autorregulamentação e pronto. A publicidade infantil ela não vai deixar de ser um problema no Brasil. É uma proposta de intervenção, uma lei de não estar conectada com o seu texto, embora seja muito pertinente ao tema, né, que foi proposto. Ela não tem nada a ver com o que você discutiu e ela também não soluciona nada do que você falou. Muito fraca, que você vai perder muito ponto por bobeira, né? Mais uma vez, por não ter planejado o seu texto. E aí você termina, visando, acima de tudo, que os mais novos venham a mudar tal realidade consumista. E para coroar aí a redação, você vem com uma frase completamente ambígua, né? Porque visando acima de tudo que os mais novos venham a mudar tal realidade consumista. Ou seja, os mais novos vão mudar a realidade, é eles que vão dizer para as pessoas, olha, vocês têm que mudar, vocês têm que parar de fazer publicidade, você tem que parar de alienar a criança não tem que ser consumista. Que tipo de idealização é essa, né? Eu acho que o que você quis dizer aqui é que os mais novos não venham a sofrer com essa realidade consumista, né? Eu acho que é o que você quis dizer. É isso. Agora vamos partir aí para a pontuação do texto. Já aqui no site, vamos lá, do sistema de pontuação. Para competência 1, eu achei que foram muitos erros aí que batem de frente com a norma culta, assim, não dá nem para defender. Então eu vou dar aí 120. Na questão da compreensão da proposta, essa redação, apesar de ter sido muito pertinente em relação aos argumentos, ela pecou muito em relação à estrutura, né? Por várias vezes aí, pelo menos, principalmente nos 2 parágrafos de desenvolvimento, a gente percebeu uma falha enorme aí no gênero dissertativo argumentativo. Então eu vou dar 120 também. Na questão de selecionar e relacionar os argumentos, eu achei que os argumentos eles foram selecionados o tempo todo de maneira contraditória ou de maneira que não foram suficientes para defender um ponto de vista. Então vou dar 120 também. Na parte de demonstração de conhecimento para a construção da argumentação, ou seja, a utilização de conectivos, eu achei que ela repetiu muito, assim,
Muito não, mas ela repetiu bastante palavras, usou aí pelo menos umas 3 vezes aí um conectivo que não era necessário, faltou o uso de conectivo, então eu vou dar 120 também. Na parte 5, ou seja, na elaboração da proposta de solução, né, na proposta de intervenção, eu vou dar 80. Por quê? Porque além da proposta de intervenção não ser uma proposta inovadora, porque não é inovadora essa sugestão, né? Porque já existe essa discussão. Ela também não soluciona o problema discorrido no texto e ela também não possui detalhamento suficiente, ou seja, só tem um agente, só tem uma proposta, né? Só tem uma coisa para se fazer. E é um problema aí bem profundo, né? Se espera pelo menos que a pessoa aborde aí no mínimo os 2 agentes. Enfim, uma proposta muito fraca, então eu vou dar 80. E a nota da redação ficou 560. Eu acho que é uma redação para essa nota mesmo, né? Bem, foi isso. Beatriz, eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Desde que tenha te ajudado, eu já vou estar satisfeito. É o máximo que eu consigo fazer aqui do meu conhecimento, mas assim, é de coração mesmo e eu espero que você evolua aí na sua escrita. No mais, obrigado a todo mundo aí pela visualização e tchau, tchau.